Boa noite, a paz do Senhor. Aqui estou mais uma vez para transmitir mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical para adultos, a lição número 9. O tema da nossa lição de hoje será Gog e Magog, um dia de juízo. O textual da nossa lição diz: "E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha." Fica em Apocalipse, capítulo 8, versículo 8. Aliás, Apocalipse, capítulo 20, desculpa. A verdade prática diz assim: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Nada mais é que o exército do anticristo, composto de todos os povos, nações, antissemitas, que irão ser seduzidos, pela besta, irão fazer uma aliança entre esses povos, uma confederação de nações antissemíticas, composto por nações da Ásia, da África e da Europa. Ou seja, a região do Oriente Médio, a antiga Mesopotâmia. Então será esse composto de nações que a besta, que o anticristo vai congregar, vai juntar em confederação para atacar Israel. Tá? A introdução dessa lição diz da seguinte maneira: a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nessa lição, veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel, ou seja, é uma profecia a nível escatológica, apocalíptica, que ainda há de acontecer. Muito bem. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Muito bem. A palavra-chave dessa lição é juízo. Juízo nesse caso, esse juízo é no sentido do juízo divino, onde o próprio Deus irá tratar com o anticristo, com a besta, com o falso profeta e com todos os seus aliados, que se oporam ao reino de Deus, que se oporam a Deus, que se oporam à sua palavra, que se oporam ao povo de Deus, a nação de Israel e também a igreja de Cristo, nessa terra, composto de todos os gentios, de todas as nações que foram alcançados pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Bom, eu queria primeiramente, para nós entrar no tópico, o primeiro tópico, o segundo, o terceiro e depois a conclusão dessa aula. Lembrando que esta aula é um resumo prático, objetivo, do assunto que será tratado nesta lição. É para você, quando chegar na sua aula lá na Escola Dominical nesse domingo, se for participar, você já está por dentro do assunto, já tem um pano de fundo aí para você já chegar na sua aula, e já estar preparado para debater, para fazer perguntas, para tirar suas dúvidas. Então, o objetivo desse vídeo, dessa EBD que eu estou transmitindo, é uma EBD para quem tem pressa. Tá? Vamos lá. Nós devemos pôr em mente o seguinte, que devemos observar que Israel é um relógio de Deus para as nações. Ou seja, você quer saber como que a igreja está situada no tempo das profecias, se ainda as profecias que ainda faltam se cumprir, a vinda de Cristo, como nós estamos situados, é só olhar para Israel. Você olhando para Israel, o contexto histórico de Israel, o que está acontecendo com a nação de Israel, você já vai receber um parâmetro para saber em que posição estamos na história, se estamos próximos à vinda de Cristo ou não. É só olhar para o que está acontecendo com Israel. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático e objetivo aqui. Se você observar na carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu,
No capítulo 9, fala-se do passado de Israel, que a nação de Israel representa, da onde ela surgiu, o que Deus fez, né? Como Deus se manifestou e cuidou da nação, da aliança de Deus com o povo de Israel, certo? No capítulo 10 de Romanos, fala-se do presente de Israel, da situação atual que Israel estava vivendo lá na época em que a carta aos Romanos foi escrita, mais ou menos naquela época. E no capítulo 11, fala-se do futuro de Israel, né? Fala sobre a aliança, fala sobre que a igreja é comparado ao ramo enxertado na verdadeira oliveira, que Deus vai julgar tanto o seu povo Israel, mas também devemos tomar cuidado que nós iremos receber um julgamento também da parte de Deus. Então, você tendo um parâmetro de como está a nação de Israel, você vai saber em que posição estamos dentro da cronologia profética. Vamos lá, o primeiro tópico, nós vamos comentar sobre a identidade dos povos invasores. Bom, resumindo aqui, como eu falei lá no início, as nações confederadas antissemitas. Essas nações serão das regiões da Ásia, da África, da Europa, das regiões do Oriente Médio ou a antiga região da Mesopotâmia. Então, são todas essas nações, né? Irã, Iraque, Etiópia, Rússia, né? Rússia, outros países da Europa, que são antissemitas, povo que sempre teve conflito com Israel, sempre odiou o povo de Deus, que nos últimos dias vão fazer aliança com o anticristo, né? Com a besta, né? Que a besta, que nós entendemos, será um líder político, né? Que trará uma nova ordem mundial, irá estabelecer um governo mundial, uma economia mundial, uma moeda mundial, a nível mundial, entendeu? E a gente já está observando aí, né? Com os avanços da tecnologia, as criptomoedas, o dinheiro digital, que inclusive, eu acho que em 2024 o Brasil já vai adotar a moeda digital, entendeu? O real digital. Então, se os irmãos observar o que está acontecendo hoje dentro do cenário mundial, a gente já vai perceber que o cenário, o palco do anticristo já está formado. A única coisa que falta acontecer é o arrebatamento da igreja, certo? E a manifestação desse grande personagem aí que o mundo está almejando. As nações estão em crise econômica, política, moral, em todo sentido, como nós estamos vendo aqui no Brasil. A crise política, econômica, moral, ideológica. Então, as nações estão clamando por um líder que surja para dar solução para todos. Nós temos visto que a Europa está em crise. Quem diria os Estados Unidos, a maior potência financeira mundial, está em crise, está com risco de entrar em recessão. A China também, uma nação que é uma das líderes, né, financeira, política, está crescendo tremendamente, também se encontra em crise, está complicado lá algumas situações. Então nós vemos que o mundo está clamando por uma nova ordem mundial, né? As coisas que estão acontecendo, por exemplo, a questão da pandemia, o Covid, eu entendo que não é nada coincidência, não é uma coincidência. Quem está acompanhando desde o início, tanto as coisas que estão acontecendo com o Brasil, não é uma coincidência. As coisas que estão acontecendo aqui na América do Sul, a maioria dos países se tornando socialista e comunista, não é uma coincidência. Há uma agenda por trás e Deus está por cima dessa agenda. A soberania de Deus é sobre tudo isso que está acontecendo. Então, as coisas estão se afunilando. Se você parar e olhar o contexto nacional e o contexto macro, ou seja, internacional e mundial, você vai saber que a iminência da vinda de Cristo está aí, o arrebatamento já está às portas, Jesus está às portas, tá? Bom, então é isso aí. Agora vamos pular para o segundo tópico. O segundo tópico vai dizer sobre a identidade dos povos invasores. Como eu falei, não dá para trazer nitidamente, especificamente, quais as nações que vão se aderir. Mas se você observar
o bloco europeu. Se você observar a Rússia, né, que é um país comunista, socialista, e tantos outros países, dá para a gente já classificar algumas nações já que são contra Israel, antissemitas, né? Mas todas de maneira bem específica, não tem como ainda nós que cremos na palavra de Deus falar, porque ainda a profecia ainda não se cumpriu literalmente. Nós estamos vivendo esses tempos proféticos escatológicos que as coisas estão se descortinando diante dos nossos olhos e acontecendo. Então não dá para ter uma precisão, né, de definir quais são as reais nações que vão se aderir a essa confederação que o anticristo vai formar de povos e nações que vai se juntar contra o povo de Deus, contra a invasão de Israel e de Jerusalém. Bom, aqui fala aqui, ó, uma pincelada do segundo tópico. Magog, Meseque, Tubal, Togarma representa todas as nações antissemitas, que será liderada e influenciada pela besta e o anticristo, né? E o falso profeta, né? Que é a trindade satânica, que farão uma grande aliança para invadir e destruir Israel com a finalidade de destruir o povo de Deus. É justamente isso, é uma guerra espiritual entre o bem e o mal, que cada dia mais está se tornando mais nítido, né? Se está se afunilando, digamos assim. É como um dos profetas disse, quem é santo, em Apocalipse se fala, quem é santo vai se santificar mais diante da situação, diante dos fatos que estão ocorrendo, profecia se cumprindo. E quem é ímpio vai se contaminar muito mais. Então, é a hora onde as coisas vão ficar bem nítida, bem dividida, entendeu? Bem polarizada. Bom, e o terceiro tópico sobre o contexto, vai falar sobre o contexto escatológico, justamente a continuidade. Eu quero passar aqui uma observação muito importante. Nessa lição, alguém pode confundir, né, essa guerra que haverá com a grande guerra do Armagedon, e não é, certo? Vamos lá, eu separei aqui, eu escrevi até aqui no resuminho, um mapa dos acontecimentos. Vamos entender. Primeiro, estamos vivendo o princípio das dores. O que está acontecendo hoje, agora, no nosso tempo. Nós estamos vivendo isso, o princípio das dores. Guerra, rumores de guerras, terremotos, maremotos, a natureza, né, se manifestando aí, que Cristo está às portas. Tudo isso está registrado em Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao 8. E dá uma pincelada lá no versículo 14. Você vai entender que tudo aquilo que Jesus profetizou no Monte das Oliveiras já estamos vivendo. A igreja já está passando por isso. Princípio das dores. Primeiro ponto. O segundo ponto, que agora é o arrebatamento da igreja. É a vinda de Cristo. A primeira fase da segunda vinda de Cristo se dará no arrebatamento da igreja. Ou seja, Cristo virá de maneira invisível para receber a igreja nos ares, certo? Isso está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao 17, onde o apóstolo Paulo diz que nós não precederemos aos que dormem. Precederá o quê? Não seremos arrebatados antes dos que dormem, mas no abrir e fechar de olho, ante o sinal da última trombeta, nós seremos arrebatados. Nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com os santos que já estão dormindo no Senhor, ou seja, morreram no Senhor, crendo em Cristo, esperando a vinda de Cristo, certo? Nós seremos arrebatados junto com esses irmãos que serão ressuscitados e estaremos encontrando com o Senhor nas nuvens. Isso é o arrebatamento. A palavra arrebatamento é o quê? Tirar com força. A igreja não vai passar pela tribulação e nem pela grande tribulação, porque Deus é justo. Então a igreja irá ser tirada com força, ou seja, arrebatada. Aí sim, o anticristo vai se manifestar, a essa personagem que o mundo almeja vai se manifestar, vai trazer na primeira fase, né, da tribulação, ou conhecida como grande tribulação, alguns teólogos classificam como a 8ª dispensação. A dispensação da igreja é a 7ª, certo? Nós estamos na dispensação da igreja,
ou dispensação da graça. A dispensação da igreja vai chegar ao fim quando a igreja for arrebatada para estar com Cristo, certo? Então aí vai desencadear a oitava dispensação, mas muitos não reconhecem como oitava dispensação, mas alguns conhecem como a grande tribulação, que é dividida em duas fases. 3 anos e meio, uma falsa Páscoa, o anticristo, que vai se manifestar, esse personagem que o mundo está almejando vai se manifestar, vai trazer solução para tudo que o mundo está vivendo. Então será bem aceito, o palco já está feito. Ele vai se manifestar, o mundo vai abraçar esse líder, vai aceitar o que ele vai impor, certo? Porque vai ser, na concepção humana, vai ser a melhor maneira de trazer solução para o mundo todo, trazer paz para o mundo todo, certo? E o que acontece? Ele vai fazer uma aliança, uma aliança com o povo de Israel. Então vai ter uma falsa paz, uma falsa alegria, uma falsa prosperidade. Depois desses anos, esses 3 anos e meio, vai desencadear a segunda parte dessa grande tribulação, que serão 3 anos e meio de grande tribulação, aonde Deus vai começar a manifestar os seus juízos através dos 7 selos, através das 7 trombetas e através das 7 taças descritas em Apocalipse. Então, aí o anticristo vai manifestar a sua real intenção, a sua real identidade. E daí o povo de Israel será perseguido tremendamente. E é por isso que o anticristo vai conseguir juntar todas essas nações antissemitas para guerrear contra Israel, o povo de Deus ali. Então, veja bem, o princípio das dores que nós estamos vivendo, certo? Que é composto pelo arrebatamento. Depois, a segunda fase da segunda vinda de Cristo será que Cristo vai vir depois da grande tribulação, que passou os 3 anos e meio da grande tribulação. Cristo vai vir para socorrer a Israel, vai posar no Monte das Oliveiras com os santos. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 16. Ele vai vir com a igreja para estabelecer o seu reino milenar. E aí vai acontecer o quê? A guerra do Armagedon. Lembrando, a guerra do Armagedon não é a guerra de Gog e Magog ainda. A guerra do Armagedon vai vir. Vai ter uma guerra entre o povo de Deus e o povo do anticristo. Cristo vai vencer com a espada que sai da sua boca, com o poder da sua palavra, certo? E os santos vão vencer com ele ali. Então, passou a guerra do Armagedon. O reino milenar de Cristo é estabelecido. Satanás é aprisionado com grandes correntes lá no poço do abismo, por 1000 anos, para que o reino de Cristo seja em perfeita paz e harmonia. Depois desses 1000 anos, Satanás será solto, mais uma vez, e vai seduzir essas nações que viveram no milênio, que ficaram neutras, tal. Ele vai conseguir, mesmo assim, enganar as nações de novo. E daí ele vai juntar um povo tão grande. Agora o exército é a nível mundial. Mundial. Povos de todo mundo vão se juntar, vão fazer um grande exército para tentar invadir mais uma vez Jerusalém, para tentar ainda invadir e destruir o povo de Deus. Aí, quem vai? Aí essa batalha é a Gog e Magog. Essa batalha é a verdadeira Gog e Magog, que está descrita em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 ao 10, certo? Então, copiou aí? Então, são 2 batalhas tremendas. A batalha do Armagedon, que se dará antes de começar o reinado milenar de Cristo, quando Cristo descer na segunda fase de sua segunda vinda com a igreja, e essa última batalha de Gog e Magog e seus confederados, que há a nível mundial. Então, é essa segunda batalha de Gog e Magog que o próprio Deus do céu, nem será Cristo, nem será a igreja que vai pelejar, o próprio Deus do céu vai se encarregar de aniquilar esse exército como a areia do mar, que é com povos de todos os povos do mundo. Deus vai mandar fogo do céu, chuva de saraiva e enxofre, e vai aniquilar essa guerra, vai acabar com os inimigos do povo de Deus. E daí, o que acontece? O diabo será lançado no lago de fogo. E lá já vai estar a besta e o anticristo, que já foi lançado no final da guerra de Armagedon. Tá bom? Então aprende aí, ó. Princípios da dores, primeiro. Depois, o arrebatamento da igreja.
Segundo acontecimento. Depois, a vinda de Cristo com a igreja para estabelecer o reino milenar. Aí vai acontecer a guerra do Armagedon. E depois, finalizando, depois dos 1000 anos de reinado de Cristo, milenar, vai acontecer a guerra de Gog e Magog. Mas essa guerra é a guerra última oportunidade do povo antissemita se levantar contra Deus. Antissemita se levantar contra Deus. E daí, acabou. Aí, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, que é o seu estado eterno, certo? A besta anticristo já vai estar no lago de fogo, desde a perda na guerra do Armagedon, e daí vai acontecer o juízo final. E é isso aí, irmãos. Tá? Ficou claro para você? Se ficou, deixa o seu like, tá? Comente aí que a gente vai responder as perguntas no decorrer do tempo, se tiver ao meu alcance, tá? Porque o assunto é muito vasto. Pode ver que tá uns 20 minutinhos de aula aí, mas vai valer a pena. Você vai ficar por dentro aí, você vai chegar cheio de conteúdo aí na sua escola dominical para perguntar para o seu professor, para esmiuçar. Lembra, a única maneira de nós aprender é nós ter uma mente crítica. Porque quando nós temos uma mente crítica, nós somos forçados a pensar, a raciocinar e a começar a questionar todo o contexto em volta. Então, é isso aí, é essa a ideia. Deus te abençoe, siga o meu canal, se inscreva, curte aí para nos ajudar e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que durante a semana eu vou fazer outros vídeos curtos trazendo alguns detalhinhos aí para acrescentar mais aí esse assunto, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço, que a paz de Deus invada a sua casa, a sua vida e que Deus continue te dando vitória, amém? Um forte abraço, até mais.